Sim, hoje nós fazemos parte dos dois planos, né? Que é o Serve Mais e o Digital, E o digital? que tem nos auxiliado justamente na questão de performance. Tá? É como se eu tivesse um gestor de cada trator em tempo real apontando e nos orientando a tudo aquilo que aquela máquina está fazendo. É a nível de produtividade, ociosidade, coisas que a gente demorava muito porque ia passando em ficha, o pessoal fazia anotações em planilha, chegava no escritório depois de 15 dias, a gente jogava isso para um Excel, extraía informações para depois você tomar uma ação. Então, uma ação em cima de qualquer erro ou falha operacional demorava-se mais de 30 dias. A gente com a Cronos lá tá conseguindo colher que é assim, ó, eles têm uma frota expressiva, vamos assim dizer, e quase todo dia a gente tem um técnico lá. Então esse técnico ele não vai lá só para fazer o que foi dito para fazer. Ele dá um apoio pro operador, trabalha numa orientação, olha o trator que talvez não tá legal naquele momento. Então assim, ó, o que a gente tá conseguindo hoje colher bastante de frutos, como o time do Valdinei, é trabalhar bastante na manutenção preventiva. E se a gente entender que aquele trator pode, por algum motivo, vir a parar, a gente antecipa ele e faz a programada. Hoje a gente já tem, dentro do Serve Mais, o programa de manutenções preventivas, o programa de monitoramento digital, que é o Digital. A gente tem uma série de opcionais. Hoje o concessionário, o cliente consegue contratar treinamentos, consegue contratar análise de óleo, consegue contratar regulagem de equilíbrio operacional do equipamento, calibrações. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante aqui que está acontecendo, que é a servitização gerando mais valor para o produtor rural. Nós estamos com convidados especiais aqui, que é o Giovano Preto, nós estamos também com o Michael, que é aqui da concessionária, estamos com o Valdinei, que trabalha diretamente com isso lá na fazenda, e nós queríamos conhecer um pouquinho vocês antes da gente iniciar. Giovano, conta um pouquinho a sua história para o nosso público, para o nosso produtor, conhecer um pouquinho mais de vocês aqui hoje. Seja bem-vindo. Obrigado, Lucas. Um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Giovano Preto, eu sou gaúcho, sou filho de agricultores, estudei agronomia, sempre gostei do mundo do agro desde pequeno. Eu estou hoje na New Holland, responsável pela área de serviços da New Holland na América Latina, e a gente vem nos últimos anos buscando trabalhar muito um processo que a gente tem falado de revolução do pós-vendas, e que o nosso programa de servitização vem como parte importante dessa revolução, né, que nós vamos falar bastante aqui. Mais do que arrumar uma máquina quando ela dá um problema, é como a gente está preparado para ela não ter o problema, né? Perfeito. Valdinei, esse é o cara, acho que salva vocês de vez em quando. Conta um pouquinho mais da sua história. Sim, meu nome é Valdinei, eu trabalho no grupo Cronos Agrícola, eu estou lá há 5 anos, mas eu venho de uma boa experiência também com máquinas, né? Tive na outra ponta, trabalhando como comprador de implemento agrícola, e hoje, assim, a grande dificuldade nossa realmente era um pessoal voltado com um olhar mais para o campo, para as nossas necessidades do dia a dia, nos ajudando, auxiliando nas diferentes funcionalidades que tem o equipamento, né? E podendo ter com quem contar para poder deixar a nossa máquina e a nossa frota em ordem. Perfeito. Michael, conta um pouquinho mais, você que está aqui próximo do produtor. Eu sou o Michael Oliveira, eu trabalho no ramo do agro desde 2009, sempre na área de pós-vendas. E a nossa missão, né, é literalmente atender o produtor do jeito que ele merece ser tratado. E é isso que a gente vai buscando ao longo do tempo. Perfeito. Então, um tema importante hoje para você que quer entender um pouco mais de como funciona esse pós-venda. Mas eu queria entender como é que funcionava isso antes de ter esse nível de serviço que a gente tem hoje, esse nível de tecnologia. Você já está há anos trabalhando com isso. Como é que era no começo quando dava problema numa máquina? O mecanizado é muito dinâmico, né? Nós dependemos principalmente da máquina, intempéries de tempo, e com o dia a dia das fazendas é muito dinâmico. Então, normalmente poderia escapar uma revisão, poderia escapar uma manutenção, né? Perca de garantia, parada de máquina inesperada. Então, era todo esse tipo de problema que a gente tinha antes de a gente ter um olhar voltado mais para esse lado de manutenção preventiva e com apoio, né, de grandes parceiros aí para poder nos ajudar no dia a dia. Perfeito, perfeito. E hoje, como que funciona na prática esse programa?
E eu queria entender até, né, eu acho que entrando na sua linha de raciocínio, eles estão mais organizados hoje e ele tem uma experiência já mais robusta. Mas e do grande ao pequeno produtor, como é que é essa falta desse pós-venda? Como é que era isso hoje? Porque isso é um grande problema, né? Essa é a grande dificuldade. A gente tem diversos tipos de clientes, vamos assim dizer. Tem aquele camarada que já é grande e ainda se acha pequeno. E o Valdinei foi bastante assertivo no que ele comentou. Tem muita gente que perde revisão. Consequentemente, ele acaba perdendo o benefício da garantia da fábrica. Então, a grande sacada desse Serve Mais é justamente isso. A gente conseguir ajudar o produtor, não só com a parte de revisões, mas também olhando através do digital, já dando um pouquinho de spoiler aí, né, Preto? Através do digital, o quando vence as revisões. Então, não importa o tamanho do produtor, a gente consegue atender muito bem, desde o pequeno até o grande. A nossa intenção é não ofertar mais um produto, mas sim dar uma solução e um suporte para facilitar o dia a dia do nosso cooperado. Perfeito. Até porque o produtor, ele tá sempre de olho, ele quer confiança, paz, né? Mas tá de olho no custo. E como que a New Holland vem trazendo um pouco dessa paz, essa tranquilidade pro produtor hoje? Hoje, cada dia que passa, a gente tem as janelas de plantio, colheita e pulverização mais curtas, e a gente precisa de garantir a máxima disponibilidade do equipamento durante o período que o cliente efetivamente precisa dele com intensidade, né? E a gente tem trabalhado muito para ir além da preparação para eu costumo dizer isso, né? Além da gente estar preparado para uma emergência, isso a gente é o nosso DNA, né? Todo mundo que trabalha em pós-venda com mecanização tem isso no sangue, né? A máquina parou, é nossa prioridade máxima de colocar ela para operar novamente. Mas eu acho que cada dia que passa, né, a nossa busca tem sido de como a gente ser mais preventivo, mais preditivo, como que a gente pode ajudar o cliente para que cada vez menos episódios de máquina parada aconteçam nesse período, nessa janela. Então essa é a nossa busca incessante todos os dias, como a gente encontrar ferramentas, caminhos, processos, para que a gente esteja junto com o produtor, junto com a concessionária, para evitar qualquer tipo de parada de equipamento. Perfeito. E Valdinei, no dia a dia, quando a gente vem trabalhando com máquinas, como você muito bem citou, nós temos às vezes tem problema climático, do nada tem que parar, mas as janelas estão cada vez menores. Como que vocês se organizam junto aos serviços que a New Holland vem oferecendo hoje com a ajuda tecnológica, né? Sim. O programa Serve Mais. Como que é a organização interna hoje da Fadenda? Hoje, como eu havia falado no começo, existe diversas operações, são muito bem cronometradas, né? A gente tem que cumprir com calendário de pulverização, de herbicida, de manejo de mato. E esse tudo a gente sentia muito quando a gente parava por conta de máquina e a gente atrapalhava todo esse calendário. Então hoje, com o pessoal nos dá um apoio, é muito fácil, porque você agenda, passa o número do chassi orímetro, o pessoal já tem registrado a máquina e prontamente, né, junto com o pessoal da Copercitos, já está agendando o técnico. É um trabalho muito bem regionalizado, porque sempre tem uma Copercitos perto de alguma propriedade. Então, além de tudo, de ser rápido, é muito eficiente e o pessoal acaba se afeiçoando ao técnico que vai lá. Então a gente cria esse clima realmente de proximidade, por estar próximo de uma propriedade nossa e por também sempre o técnico está indo lá, as dúvidas, né, operações que o pessoal tem, alguma dificuldade técnica. Então, assim, hoje a gente utiliza eles para poder cumprir toda essa cronometragem de serviços, que são diversos fatores, diversas tarefas, e tudo hoje tem prazo. Então, uma chuva que de repente agrega, a gente fala com o pessoal, dá para fazer uma manutenção dessa máquina, uma revisão devido à parada de chuva? O pessoal sempre se organiza e acaba nos atendendo. Otimiza nosso tempo e a gente não tem tanto atraso. Perfeito. Acaba desmistificando um pouco essa visão de cliente, fornecedor e vira mais parceiro mesmo, né? Sim, a gente tem como uma extensão, né, da nossa frota, e eles estão nos ajudando a monitorar, e que é o grande desafio hoje, né, deixar a tua frota pronta e preparada para qualquer tipo de serviço e atividade.
Perfeito. E o Michael antes citou muito bem, né? Tem produtor que ele já é grande, mas ele ainda se acha pequeno. E aí, né, Preto, eu queria ver, o produtor ele não precisa aderir todos esses serviços, todos os pacotes, ele pode ir de acordo com a sua necessidade também, né? Sim, a gente... Então, assim, a New Holland lançou no último ano o Serve Mais, que é o nosso programa de servitização. Foi a primeira montadora a lançar um programa dedicado à servitização. Vai muito além do serviços do dia a dia prestado pela concessionária. É um programa onde, e a gente procurou nesse programa, Lucas, deixar eles totalmente customizável para cada cliente. Exatamente pensando no que nós falamos aqui, né? Do cliente pequeno, médio, grande, diferentes culturas, diferentes regiões, cada um tem a sua realidade. Então, hoje o cliente que procurar a concessionária New Holland para contratar o programa de servitização Serve Mais, ele pode customizar, todos os itens do programa são escolhidos pontualmente pelo cliente. Só não tem um programa padrão, ele pode escolher as revisões, quantas revisões ele quer fazer, qual é o prazo, se ele quer fazer, por exemplo, uma análise de óleo, se não quer, enfim, tem uma infinidade de opções para que o produtor realmente adquira aquilo que faz sentido para a operação dele, para o tamanho, para a frota, para o equipamento dele. Perfeito, perfeito. Então tem facilidades, ele pode, desde assinatura ou comprar junto com a máquina, ele pode escolher diferentes maneiras também. Sim, ele pode comprar, como você falou, junto com a máquina nova, ele pode comprar durante o período de garantia, ele pode adquirir com a máquina fora de garantia, tem formas de pagamento facilitadas, trava preço de peça, enfim, tem uma série de benefícios que tem os benefícios financeiros, operacionais, administrativos, mas todos eles com a visão de que a gente melhore a prevenção para que essa máquina opere, né? Nessa janela curta que a gente tem falado, da melhor forma possível. Porque se parar, né, Valdinei, isso aí é problema, né? Se parar é complicado, né? Como eu havia falado, tudo hoje tem tempo, tem prazo e está cada vez mais justo. Então, quanto menos parada nós tivermos sem estar programada, né? Além das revisões que já são programadas de acordo com a nossa necessidade e no nosso tempo, ajuda bastante. Não, e a gente pode ter problemas, né? E tem que resolver rápido, né? No Preto. Então, assim, contar com uma parceria dessa é bom demais. Imagina o produtor. Agora, o desafio maior é como é que você coloca isso na cabeça do produtor. Que o produtor, ele olha muitas vezes e fala assim, não, isso aí pra mim é despesa, isso aí é custo. Eu digo que caro é o que não dá resultado. Né? Como que você conversa com os produtores para conseguir conscientizar dessa importância de um preventivo, de trabalhar isso, né? A médio e longo prazo também, e não só toda vez apagar emergência, né? Apagar fogo. Confesso que é um desafio. Então, assim, tem muito produtor que aceita bem e a gente consegue conversar e mostrar os benefícios que tem do programa. E tem alguns produtores que acabam não entendendo de imediato o que a gente consegue entregar. E daí parte para uma parte, vamos imaginar assim, um convencimento um pouco maior. Hoje, graças a Deus, a gente tem bastante cooperado que aderiu ao programa e que nos permite, inclusive, usar de exemplo. Então, a gente entende que o exemplo, mostrar o que está acontecendo, mostrar o pessoal que já está colhendo o fruto, o benefício do programa, acaba facilitando um pouco a nossa venda. A gente não gosta de fazer aquela venda impositiva. Tá? A gente não gosta de oferecer o produto, uma vez que o produtor entende que no momento não é um benefício para ele, a gente acaba dando uma segurada e vai mostrando ao longo da vida do equipamento o que ele poderia ter benefício caso ele tivesse aderido ao Serve Mais. O Preto mencionou bem um ponto que a gente gosta de trabalhar bastante, que é assim, ó, o Serve Mais ele não está amarrado ao equipamento novo. A gente consegue fazer o Serve Mais mesmo depois do trator usado. Então tem alguns casos que quando era novo o cliente entendeu que não era interessante para ele naquele momento, mas ao longo do tempo ele vai vendo que sim, tinha vantagens e a gente consegue depois, mesmo com o trator usado, entregar o produto. Tem um benefício que não tem como mensurar financeiramente, acho que a gente com a Cronos lá está conseguindo colher, que é assim, ó, eles têm uma frota expressiva, vamos assim dizer, e quase todo dia a gente tem um técnico lá. Então esse técnico ele não vai lá só para fazer o que foi
dito para fazer. Ele dá um apoio para o operador, trabalha numa orientação, olha o trator que talvez não está legal naquele momento. Então, assim, o que a gente está conseguindo hoje colher bastante de frutos, como o time do Valdinei, é trabalhar bastante na manutenção preventiva. E se a gente entender que aquele trator pode, por algum motivo, vir a parar, a gente antecipa ele e faz a programada. Então, é um pouco difícil de mensurar esse benefício, mas é um baita benefício aí que a gente está conseguindo explorar um pouquinho mais. Que bacana. Ô, Lucas, se você me permite, eu acho que tem um ponto importante da gente relembrar, ou da gente comentar, que é o seguinte. De repente alguém está pensando, né? Mas isso aqui não tem nenhuma novidade, assim, nós não estamos inventando a roda, né? Todo mundo sempre falou em manutenção preventiva, em se antecipar e tal. Eu acho que a grande mudança para a gente vir com essa coisa que eu falei no início, coisa que eu gosto de repetir, né, dessa revolução que a gente busca fazer no pós-venda, é toda a tecnologia que as máquinas estão trazendo embarcadas, toda a parte de telemetria. Isso nos dá para o produtor, para a concessionária, para nós da fábrica, uma série de dados, de informações que permitem a gente agora se antecipar alguns problemas, a fazer uma preventiva, não simplesmente porque está chegando a hora, mas porque a gente está acompanhando a máquina e está vendo que é o momento certo de fazer. Assim, eu costumo dizer, né, a gente nem tem ideia de tudo que essa tecnologia vai poder entregar para a gente. Eu estava aqui pensando, o Valdinei comentou, né, tem uma hora que o clima começa a chover, né? Você não está esperando, mas tanto nós na fábrica, ou na concessionária, ou lá na fazenda, a gente sabe que está previsto chuva para hoje à tarde. Por que a gente já não programa um atendimento? Então, assim, você soma informações da máquina, informações externas, como por exemplo, aqui um exemplo que é do clima, com o programa das próximas manutenções que a gente precisa fazer, e você otimiza o tempo do produtor, de repente fazendo uma manutenção durante o momento que a máquina está parada, sem precisar que ele ligue para a gente. Sim. Dizer que tá chovendo lá na fazenda. Então, assim, a tecnologia e a telemetria da máquina nos permitiu lançar esse programa o ano passado e tem nos permitido dar passos importantes nessa busca de oferecer uma melhor performance e disponibilidade da máquina para o cliente. Com certeza. Se o uso dos dados pelo produtor ali, pelo gerente da fazenda, ele já é importante para otimizar tudo os resultados, né? Diminuir custo, aumentar a produtividade, ser mais eficiente no dia a dia. Imagina com milhares de máquinas levando dado isso para não só para a concessionária, mas também, né, para a fábrica, o quanto que isso consegue utilizar depois com inteligência artificial, e aí vai, né? Olha, costuma-se um tal peça, tal motor a dar uma necessidade de uma manutenção com tantas horas. Está chegando próximo, convém, né? Te dá uma sugestão, convém você já ir programando a próxima manutenção. Talvez já tenha, né? Eu brinco que é parecido com um plano de saúde, só que melhor, porque o plano de saúde você tem que ir lá fazer os exames todo ano. Aqui você já tem os exames, né? Acho que essa é a dinâmica. Eu acredito que vale dizer também que, assim, quando a gente fala, parece que o mundo é perfeito, mas não, a gente também comete erros. E o que é bacana? É os benefícios indiretos, né? O plano, ele traz uma proximidade de concessionário e cliente que, até quando a gente comete algum deslize, alguma coisa, a gente está tão alinhado que para resolver o erro ou para desfazer aquele erro, fica mais dinâmico e as coisas vão acontecendo mais naturalmente e mais rápido, que é o que eles precisam. Eles precisam que seja rápido, que seja ágil. Então, até no erro aí, a tecnologia apoia e a proximidade acaba fazendo que o trator volte para operar o mais rápido possível. E um outro ponto que eu estou vendo interessante aqui, talvez você veja se eu não estou errado, mas a gente conhece máquina de cabo a rabo, né? Já sabe o que tem que trocar, quando vai dar problema, a regulagem que tem que fazer quando troca uma certa cultura. Mas olha quanta inovação e novidade a gente tá vendo aqui na New Holland esse ano, né? Máquinas novas, lançamentos chegando, olha aquela colheitadeira, coisa mais linda. Então todo ano tá mudando, né? Não só em nível de manutenção em si, mas o nível tecnológico, que estão mudando o jeito de trabalhar com as máquinas. Então, assim, a gente como interno numa fazenda, ou seja, na concessionária, tá sempre se atualizando. E se não tiver um aplicativo, se não tiver um serviço para ajudar a gente, nós vamos ficando loucos, né? Então, acho que esse aí é um grande benefício também. O produtor hoje, ele precisa disso.
E vocês usam praticamente todos os serviços hoje. Sim, hoje nós fazemos parte dos dois planos, né? Que é o Serve Mais e o digital, E o digital? que tem nos auxiliado justamente na questão de performance. Tá? É como se eu tivesse um gestor de cada trator em tempo real, apontando e nos orientando a tudo aquilo que aquela máquina está fazendo. É a nível de produtividade, ociosidade, coisas que a gente demorava muito, porque ia passando em ficha, o pessoal fazia anotações em planilha, chegava no escritório depois de 15 dias, a gente jogava isso para um Excel, extrair informações para depois você tomar uma ação. Então, uma ação em cima de qualquer erro ou falha operacional demorava-se mais de 30 dias. E essas informações já estão tudo no Serve Imagens? Sim, hoje Que bacana. o pessoal da Copercito já tem uma pessoa responsável, no caso nosso aqui, que nos mandam relatórios semanalmente, né? Mas não só por semana, isso seria um totalizado. Se tiver uma máquina mensurando com ociosidade ou alguma obstrução de filtro, qualquer anomalia na máquina, o pessoal já entra em contato, a gente já pede para o operador checar e realmente, constatado qualquer tipo de problema, eles estão lá para resolver. Acho que o mais interessante, né, a manutenção preventiva, que é um dos focos hoje, ela está dentro do orçamento já, do produtor, né, da fazenda, ela está dentro do orçamento. Tudo que é emergencial já não está mais tão dentro do orçamento assim, porque se tivesse no orçamento não era uma emergência, né, não poderia ser pelo menos, então o produtor consegue se otimizar. Que espetáculo que vocês estão fazendo, hein? Ô Lucas, é interessante o ponto que o Valdinei trouxe, né? Eu gosto de fazer a correlação que nós estamos baseando esse programa, falando um pouquinho do digital, num tripé. Você tem a máquina transmitindo dados, você tem a nossa central de inteligência transformando esses dados em valor e informações para o cliente tomar a decisão, e o cliente tem o aplicativo, né, que é o Field Ops, onde ele acompanha a frota, a operação dele na palma da mão do aplicativo. Então, você tem máquina, a central de inteligência, onde a gente atua em parceria fábrica concessionária, e o cliente com o aplicativo. Ou seja, é um ecossistema que funciona hoje graças à tecnologia. Obviamente, nós ainda temos muito desafio de conectividade no campo, a gente sabe desses desafios, mas a gente não pode esperar resolver todos os problemas para começar, né? Então, onde a gente tem a máquina conectada com cobertura de sinal ou cobertura de redes de sinal, esse programa já funciona perfeitamente. E o nosso objetivo é esse, né, Michael? Entregar para o cliente de forma customizada o que ele precisa, em termos de informações regulares, como o Valdinei comentou, de relatórios, mas também de ações antecipadas que a gente consegue ver dentro da nossa central de inteligência. Perfeito. Mas você já trouxe esse gostinho para o produtor entender realmente como colocar isso em prática, né? Pensando nesse nesse programa de servitização, ele vai muito, como eu falei aqui antes, né? É muito além do serviço, de um serviço prestado. Ele é todo uma série de oportunidades de pós-venda porque a máquina, depois que você compra ela, o Valdinei convive, a concessionária convive com a máquina anos e anos, né? O pós-venda é um casamento. É um casamento, é o longo prazo da máquina. Então, hoje a gente já tem, dentro do Serve Mais, o programa de manutenções preventivas, o programa de monitoramento digital, que é o digital. A gente tem uma série de opcionais. Hoje o concessionário, o cliente consegue contratar treinamentos, consegue contratar análise de óleo, consegue contratar regulagem de equilíbrio operacional do equipamento, calibrações. A gente está lançando aqui na AgriShow esse ano um programa que a gente está chamando o Serve Mais Performance. Ele é um programa de inspeções e preparação da máquina para ela ter a melhor performance durante a safra, plantio, pulverização e colheita. A gente está lançando aqui o drone. Nós também temos um plano de manutenção para o drone. A gente está planejando planos de manutenção de longo prazo, que a gente chama dos planos de manutenção
para todo tipo de manutenção da máquina, não só o preventivo. Então a gente o programa é bem robusto e ele tem muita novidade ainda pela frente. Pô, que bacana. E agora você tocou num ponto interessante ali que eu achei, que é a questão dos treinamentos, né? Isso aí quebra um galho para nós também, né? Lá na fazenda, imagina o tantas vezes que troca de funcionário, tem que ensinar a gente nova. Vocês ensinam o funcionário dele a fazer manutenção preventiva, é isso que eu entendi? Sim, acho que bacana que não é o nosso enfoque aqui é manutenção preventiva, né? Mas acho que vale comentar porque às vezes a manutenção preventiva passa pela operação da concessionária, do cliente, desculpa, mas às vezes o emergencial que a gente está querendo passa pela operação, né? Sim. Então hoje a New Holland tem uma plataforma de treinamentos para a comunidade em geral, para clientes, especialmente para clientes, mas qualquer pessoa pode fazer os treinamentos. Nós temos mais de 160 treinamentos gratuitos online. Através da concessionária ele pode ser acessado. A gente tem treinamentos personalizados que a gente faz na fazenda do cliente, com instrutores nossos, para orientar a parte de operação, bancão técnico. A gente tem uma preocupação grande com a preparação das pessoas que vão utilizar toda essa tecnologia que a gente está disponibilizando nas máquinas, né? A tecnologia por si só, ela não é nada, né? A tecnologia funciona quando a pessoa consegue transformar aquilo em algo de valor e produtivo para ela. Então a gente tem um programa bastante abrangente de capacitação de toda a comunidade. Bacana. Ajudando não só o produtor, mas quem quiser aprender aí, às vezes tem gente procurando emprego, né? Vai lá, faz um treinamento, 2, 3, já que quem tá sem emprego tem tempo, né? Então, que vai estudar um pouquinho, aproveita que é gratuito, o que pode ser que tem gente precisando, né, Valdinei? Com certeza hoje é um grande problema, né? A mão de obra qualificada. Apesar de parecer simples, a operação de equipamento pesado, um trator aí, requer muita habilidade, ainda mais com tanta tecnologia, né? São mensagens em painéis, são sensores, então o pessoal tem que estar muito bem antenado, atualizado, né? Com essa tecnologia, com as máquinas. Na verdade, assim, conectado mesmo com o equipamento. E entender que ele não está normal, que tem alguma coisa que não está funcionando, porque muitas dúvidas são tiradas no dia a dia, além, como foi citado, dos treinamentos, o pessoal está bem afiado. Temos aí, às vezes, a saída de um operador, mas a gente usa eles como multiplicadores também de informação. E a gente utiliza bastante isso aí, porque tanto informação vai do operador para a concessionária, vai também para a cooperativa e ela retorna para nós como benefício de estar operando a máquina com segurança e extraindo dela, né, o que realmente ela foi planejada para fazer. Trabalhar e trabalhar bem. Ótimo, hein? Que beleza. Se você me permite, o Maicon pode dizer aqui quantas vezes precisa um técnico ir atender uma máquina que está parada porque alguém apertou um botão no monitor, né? E não devia. Literalmente todos os dias. É assim, ó, a capacitação hoje, o Preto foi muito feliz no comentário que não adianta a máquina ter um monte de tecnologia embarcada se a gente não tiver quem opera a tecnologia. A tecnologia ela tem que fazer sentido para o operador e para o produtor. Por que o time do Valdinei entende hoje os benefícios do plano? Porque eles entendem a tecnologia, entenderam o que a tecnologia proporciona para a operação e conseguiram aplicar. Então é isso, não é só a gente ter lá o funcionário, a gente tem um funcionário que conhece a tecnologia e que consiga pôr em prática o que o equipamento disponibiliza para ele. Não, e outra, se facilita lá o nível organizacional, imagina na concessionária atendendo vários produtores, vários clientes, o quanto que essa informação não facilita a vida de vocês também, né? Até para saber se é só um botão apertado errado muitas vezes. Sim, vale dizer que a central de inteligência é um caminho sem volta, né? Hoje a tecnologia não vai regredir, a gente já tem plena consciência disso. A Copercício tem em Bebedouro a nossa Control Room, a gente já tem nossa central de inteligência em Ribeirão Preto. Como o Valdinei mencionou, a gente tem uma pessoa dedicada a monitorando essas máquinas e expandindo, sempre aumentando. As máquinas, todas elas agora estão vindo conectadas e a nossa intenção é essa, é dar o suporte com a tecnologia. Então, a qualquer mínima sombra de má operação,
a gente entra em contato com o nosso cooperado, o nosso cliente, para evitar, por exemplo, uma ida ao campo à toa aí por conta de um botão apertado. A gente está tentando identificar esse botão de longe. Com certeza, né? Que beleza o que a New Holland tá fazendo. É como eu digo, né? É quase um plano de saúde, só que para suas máquinas. Só que a diferença é a economia gerada, né, Preto? Exato. E eu tava aqui agora ouvindo o Michael falar e lembrei de um ponto que o Valdinei comentou, né? Que eles hoje têm o Serve Mais Pro, que é o das manutenções, e o Serve Mais Digital. E esse é um casamento que a gente, quando criou os dois programas, eles são separados, né? São dois programas diferentes, porque, como nós falamos mais cedo, né? A New Holland, ela definiu como premissa que o nosso programa de servitização ele é customizado cliente a cliente. Tem clientes que optam por fazer apenas o digital, porque entende na operação dele que é suficiente. Tem outros que entendem que o Pro é o que interessa para ele. Mas quando você tem os dois programas, a tranquilidade que o cliente tem é ainda maior, porque você tem a central de inteligência na concessionária monitorando a máquina através do programa do digital, sabendo tudo o que está acontecendo, onde a máquina está, qual é o orímetro. E na hora de fazer a revisão, o Valdinei não precisa se preocupar em ligar para a concessionária para lembrar a concessionária que tem que ir lá fazer a revisão. A gente já sabe que a máquina está chegando no horário, a gente já programa a ida para fazer a revisão, então ganha eficiência na concessionária, ganha produtividade no cliente, né? Então esse é a nossa expectativa quando a gente fala de um programa de servitização. Perfeito, perfeito. E se você não está usando os dados a seu favor, você está perdendo tempo e dinheiro, né? Porque olha só quanta coisa nova chegando aí. Coisa nova talvez para você que não utiliza ainda, porque para o pessoal que já utiliza é a mão na roda, né, Valdinei? Sim, claro. E se deixasse, a gente ficava falando aqui por várias horas sobre isso, porque a gente pode... Os problemas que você já evitou na vida, né? Vários. Mas a gente precisa ficar por aqui. Estamos aqui diretamente na AgriShow com várias novidades. Eu queria agradecer a presença de vocês. E onde é que o produtor, se ele quiser conversar um pouquinho mais, onde é que acha você? Sei que você tá na fábrica, né? Você tá por aqui, como é que vai? Só pra gente finalizar esse bate-papo hoje. Lucas, a New Holland tem uma ampla rede de concessionários em todo o Brasil, em toda a América Latina. Então, qualquer produtor que se interessou em conhecer um pouco mais do nosso programa de servitização, do Serve Mais, pode procurar qualquer concessionária New Holland. Pode nos procurar nas redes sociais, a gente também responde. Mas o grande canal, que é o nosso parceiro, é o concessionário, é quem está lá no dia a dia, próximo do cliente. Então eu convido a todos os ouvintes interessados a procurar a sua concessionária New Holland próxima à sua propriedade. Perfeito, perfeito. Marco? Lucas, primeiramente agradecer a oportunidade de deixar a gente participar, né? Muito feliz de poder falar um pouquinho. A Cooper Citrus ela atua em 7 cidades, então de Ribeirão Preto até Andradina, a gente está à disposição aí para quem quiser nos procurar. A Cooper tem uma rede bastante ampla também de loja de insumos que a gente consegue dar algum suporte lá para os nossos cooperados. Então nós ficamos literalmente à disposição. E na feira, a semana toda a gente vai estar aqui. Então quem quiser pode ficar à vontade de nos procurar, que nós estamos lá para tirar as dúvidas de todo mundo. Perfeito, Michael. Valdinei. Bom, eu também agradeço aqui, né, por ter participado desse bate-papo, poder contar um pouquinho de como que é o dia a dia nosso na fazenda, que é bem dinâmico, né, e avisar para todo mundo que não adquiriu, realmente vale a pena, a gente está sentindo uma mudança de mentalidade na fazenda, inclusive agregando valor ao operador, né, o pessoal hoje está dando curso, eles estão se aprimorando, trabalhando com tecnologia nova. Então foi um prazer poder participar desse evento, né, desse bate-papo aqui e agradecer mesmo aí a oportunidade e falar que vale muito a pena. Hoje a gente não adquire mais uma máquina sem contratar os planos de manutenção. Perfeito. Então, para você que está acompanhando, fique conectado aqui no NHCast, tem mais episódios rolando. Se quiser saber mais também do Serve Mais Digital, tem episódio somente falando disso aqui. Então fica por dentro de tudo, nas redes sociais também. E até a próxima. Um grande abraço.